Eu começo dizendo que esse personagem que a gente vai falar hoje, eu sou muito fã. Muito fã. Sou muito grato a ele, porque sem ele a gente não ia ter House of Dragon. E digo mais, eu acredito em tudo que ele fala. Acredito cegamente. Pra mim ele tem a última voz, a voz da razão, entendeu? E ele é espetacular. Eu tô falando do Cogumelo, que não tá aparecendo em House of Dragons, infelizmente, o que é uma grande perda pra série, porque ele seria um dos melhores personagens. Mas hoje você vai ver que a gente tem um personagem que pode sim bater Léo Dias. Ele deixa o Léo Dias no chinelo, entendeu? Ele é o maior fofoqueiro de Westeros. E eu vim aqui hoje contar pra vocês o que ele já contou lá no seu testemunho. Senhoras e senhores, eu sou Rafael Novaes. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E vamos saber da história desse personagem incrível. O Cogumelo era um anão que serviu ao rei Viserys como bobo da corte, divertindo ele fazendo o papel de bobo da corte. Mas a gente sabe que os anões não são muito levados a sério em Westeros. Isso a gente vê com o Tyrion, por exemplo. E aí acontece que todo mundo achava que ele era um imbecil, que ele tinha algum problema na cabeça e tal. Então todo mundo cagava pra ele e contava as coisas na frente dele. Ele era um anão com mais ou menos 1 metro de altura. Ele tinha a cabeça extremamente grande pro resto do seu corpo. E aí, obviamente, Cogumelo falava que a cabeça do também era grande para compensar o resto. Ele é incrível. Mas aí, como eu falei, todo mundo falava as coisas na frente dele e ele não era bobo, ele ouvia, ele falava, deixa eu anotar aqui no meu caderninho, entendeu? Galera, na verdade ele nem sabia escrever nem ler nessa época, ele teve que pedir pra alguém escrever pra ele, mas enfim, ele escutava as coisas e ele ia lembrando e contando pra essa pessoa, provavelmente um septão, que registrava tudo num livro onde ele decidiu lançar como o Testemunho do Cogumelo. O Testemunho de Cogumelo, ele vai contar alguns relatos de algumas coisas que tá se passando durante a Dança dos Dragões. O Testemunho do Cogumelo com os relatos do Septão Eustace, que também serve pro Viserys. E aí quando os historiadores de Westeros juntam as duas edições, as duas obras, e começam a comparar, realmente alguns eventos começam a bater. E assim, o Septão Eustace e o Cogumelo, eles divergem muito contando a história. Por exemplo, às vezes o Cogumelo diz que o Criston Cole cagava pra Rhaenyra, que ele não dava bola e era a Rhaenyra que corria atrás dele, enquanto o Septão Eustace falava que, na verdade, ele era apaixonado pela Rhaenyra, ele corria atrás e propunha para que eles fugissem. Sendo assim, os dois divergiam nas histórias, mas a base era a mesma, que seria um relacionamento entre os dois ali. E aí, todos esses relatos reunidos foi o que deu origem à Dança dos Dragões. Então, quando você lê sobre esse livro aqui, ó, essa é a capa da série, mas tem a capa normal, quer ver? Essa é a capa normal. Sei que por causa da luz não vai dar pra ver muito essa luz vermelha, mas enfim. Se por acaso vocês tiverem interesse em comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição. E comprando por esse link vocês até me ajudam, então não custa nada, né? E o preço vai ser o mesmo, vocês não vão pagar mais nem a menos, por isso vocês só vão me ajudar. Mas enfim, aqui mostra alguns relatos, por exemplo, esse aqui, ó. Aqui tá mostrando, falando do próprio Cogumelo, então se vocês olharem, por aqui não vai dar pra ver, mas eu vou colocar a imagem aqui na tela. E aí vocês veem a imagem que tá aqui no livro. A junção do relato dele com o Septão Eustace acaba formando este belo livro aqui. E aí, vamos lá. O Cogumelo, eu brinquei no começo do vídeo falando que acreditava que ele tinha a voz da razão, mas o Cogumelo era um bobo da corte e ele queria fazer graça, então nem tudo que ele conta é verdade. Mas ainda assim existe a verdade ali, tá? Não é tudo. Vou dar um exemplo. Ele uma vez falou que flagrou os Harwin Strong transando com a Rhaenyra. E aí ele falou que ele entrou e participou. Ou seja, o fato dele ter entrado e participado tá errado. Mas
o Sir Harvey Strong e a Rhaenyra juntos era verdade. Sendo assim, então eu vou entreter vocês e contar alguns dos relatos do cogumelo que, ó, o cara só conta as melhores histórias, entendeu? Eu queria conversar, queria sentar eu e esse anão e falar, mano, me conta tudo que você viveu, cara. Sério, eu acho que ia ser uma das melhores coisas que eu ia vivenciar na minha vida. Vamos começar com o primeiro relato que ele disse que, escondido de todo mundo, o Daemon Targaryen teria tirado a virgindade da rainha Alicent Hightower. E obviamente isso é mentira, tá, galera? Isso aí é fake. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas enfim. É um dos relatos dele e esse é totalmente mentira, como a gente viu na série. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é que na série a gente vê vários desses relatos se concretizando e às vezes alguns relatos divergentes na verdade aconteceram. Por exemplo, o exemplo que eu disse do Criston Cole e depois do relato do Septon Eustace do Criston Cole querer fugir com ela, os dois são verdades. Porque a Rhaenyra realmente foi atrás do Criston Cole, eles transaram e depois o Criston Cole ficou apaixonado e pediu pra fugir com a Rhaenyra. Então é legal que a série ela tá mostrando o que é verdade e o que é mentira de todos esses relatos que a gente tem nesse livro aqui. E o próximo relato é que ele viu uma galera lá de Westeros chegando no YouTube dando um like no meu vídeo porque esse vídeo aqui tá incrível e o cogumelo, ele nunca mente, né? Ou mente. Eu espero que ele não esteja mentindo nesse relato. Eu espero que você tenha dado like e se inscrito no canal pra me ajudar bastante. Pô, vamos lá, custa nada pra vocês. Bom, mas como eu disse pra vocês, já adiantei, um dos outros relatos dele é que a Rhaenyra só tinha olhos para o Sir Criston Cole. E isso desde os 7 anos de idade. Ela era apaixonada, insistiu para que o Viserys deixasse ele ser o seu escudo juramentado. E ela sempre fazia investidas e tentava ficar lá com o garoto, mas ele sempre recusava ela, colocando seu trabalho em primeiro lugar. E aí ele conta que ela começou a sair escondido com o Daemon e frequentar bordéis e tal, não para os dois fazerem alguma coisa, como mostrou lá na série, que a série seria o relato verdadeiro, mas o cogumelo dizia que ele levava porque ele começou a ensinar ela a arte do amor, como ela poderia seduzir o Criston Cole e no fim os dois ficarem juntos. Só que a diferença aí é que depois que ela aprendeu tudo isso, ela fez sim uma nova investida no Criston Cole, ela tentou novamente e ele não só recusou ela, como ele recusou com nojo, ele fez tipo, sai daqui, garota, tá ligado? E aí a gente sabe qual parte é mentira daí, né? Mas o que eu acho engraçado é que depois o cogumelo afirma que os dois transaram, então tipo, o cara tá se contradizendo aí. Outro relato que eu disse é que o cogumelo pegou a Rhaenyra e o Sir Harvey Strong lá na cama. E o interessante daí é que é verdade, só que isso aconteceu bem depois. Se você viu meu vídeo, vou deixar aqui, ó, do Criston Cole, você sabe que ele e a Rhaenyra acabaram tendo umas divergências ali e a Rhaenyra começou a se sentir mais interessada no Harvey Strong. E aí ele pegou e os dois começaram a ficar tal. O Harvey Strong se tornou seu novo escudo juramentado, que deixou o Criston Cole um pouco puto. Mas enfim, essa época ali já é um pouquinho depois de todas essas coisas. Eu diria que estaria um pouquinho depois do casamento, entendeu? O Criston Cole já tá indo pro lado da Alicent. É mais ou menos nessa época que a gente tem esse relato. Um relato assim, ó, babado agora que a gente tem é que o Daemon teria pagado um cara, o Corey, pra matar o Laenor. Pois é, a morte do Laenor na verdade foi um assassinato pago pelo Daemon, que aí o Daemon poderia trazer a Rhaenyra pro seu lado e torná-la sua esposa. Se isso é verdade, a gente ainda não sabe. A gente sabe que o Daemon tem umas atitudes meio questionáveis, então é muito provável que seja sim verdade. Mas como a gente ainda não viu isso na série, por enquanto, né? Porque se você tá assistindo esse vídeo depois que acabou a série, você já sabe a verdade, mas aqui eu não sei ainda. Essa daqui agora seria uma grande teoria da conspiração de Westeros.
porque o cogumelo jura de pés juntos que a morte do rei Viserys não foi de causas naturais, como fizeram parecer. E que a Alicent não estaria nada surpresa com a morte dele. Isso porque, dias após dias, a Alicent estaria colocando um pouquinho de veneno na sua bebida. Então, ela foi envenenando o Viserys aos poucos, o que fez o velho morrer na cama. E vamos concordar que a Alicent não sente nada pelo Viserys. Então, também, eu não sei se isso é verdade. Pode ser que seja, pode ser que não. Mas o fato dela não sentir nada, não parecer surpresa, eu acho que seria mais uma falta de empatia por ele. Ou não. Ou ela é uma assassina. Fica aí com vocês o julgamento. E aí, ele presenciou o combate dos gêmeos. Presta atenção, dos gêmeos Eric e Eric. Calma. Um é Eric com A e o outro é Eric com E. Pois é, cada um desses irmãos, os irmãos Cargill, eles ficaram um do lado oposto do outro. Então um ficou do lado dos verdes, o outro ficou do lado dos pretos. E aí o cogumelo conta que houve um embate lá em Pedra do Dragão. Pois é, ele conta que os dois, um começou a fazer acusação pro outro e eles acabaram caindo em um combate mano a mano ali e os dois deram um golpe final um ao outro, morrendo juntos. Mas há quem diga que antes de morrer ali naquele combate eles choraram e fizeram as pazes. E esse aqui, é fofoca braba, porque ele conta que os filhos bastardos do Laenor, o Adan the Who, por exemplo, ele não é filho do Laenor, e sim filho de Corlys Velaryon. E ele só teria legitimado essa galera depois da morte da Rhaenys, porque aí ela não podia falar nada, tá ligado? A mulher tava morta. Mas ele conta que esses bastardos eram filhos do Corlys e não do Laenor, ou seja, irmãos, basicamente, né? Parece que alguém levou um chifre aí. Segundo o cogumelo, né? A gente não sabe se é verdade ou não, vamos ver na série. Ou será que na série eles nem vão falar disso? Enfim, fica aí. E a última fofoca que eu vou contar, na verdade, é uma coisa que a gente já sabe. O cogumelo, ele tem muitos relatos, tá? Eu peguei só alguns que é pra vocês irem atrás, ler o livro e acabar achando outros relatos. Então, esse que eu vou contar é um que a gente já sabe, mas é legal ver pela perspectiva do cogumelo e da galera de Westeros. Isso porque na época todo mundo ficava meio tipo, o Laenor, tu é? Todo mundo ficava desconfiando do Laenor. E diferente da série, no casamento do Laenor e da Rhaenyra, houve um torneio que durou 7 dias. E lá pro finalzinho do torneio, o Criston Cole, ele já tava meio puto ali com a galera. E ele luta contra o Joffrey Lonmouth, o famoso Cavaleiro dos Beijos, que é, a gente viu pela série, o amante do Laenor, certo? Beleza. Só que aí o Criston Cole dá um golpe ali meio sem querer querendo na cabeça do Joffrey Lonmouth, o que acaba deixando ele bem machucado e faz ele ficar de cama bem ferido. E aí acontece que o cogumelo conta que o Joffrey Lonmouth ficou 6 dias de cama e o Laenor não saiu do lado dele, chorando todos os dias e orando pelos deuses para que ele melhorasse. E aí no 6º e último dia, quando o Joffrey Lonmouth morreu, de fato, ele chorou muito, fez o enterro e aí sim ele revelou e todo mundo teve a certeza que o Laenor era homossexual. Pô, mas como vocês podem ver, todos esses relatos meio que fere a honra de uma galera aí, fala umas coisas que eu acho que não seria tão interessante a galera ficar sabendo por aí, né? Então o que eles fazem? Alguns anos depois do testemunho de cogumelo ter sido lançado, ter aparecido em algumas bibliotecas, o rei Baelor I, ou Baelor o Abençoado, Baelor o Amado, ele foi o 9º rei Targaryen a assentar. Ele era filho do
Aegon III. E vamos dizer que é só isso que vocês precisam saber se vocês não querem muito spoiler, tá? Ele mandou queimar todos os testemunhos de cogumelo, ele fez uma grande fogueira ali porque aquilo era repugnante ao seu olhar. O Baelor, ele era um homem religioso, então ali tinha muita coisa que ele condenava. Inclusive, o grande septo de Baelor foi construído por causa dele lá em Porto Real. A gente já viu lá durante o julgamento da Margaery e do irmão dela, o Loras. E, bom, vocês sabem o que aconteceu. Mas, enfim, ele mandou queimar todos os testemunhos de cogumelo, só que ainda bem que algumas edições acabaram sobrando, acabaram escapando dessa queimada, o que deu origem ao livro Fogo e Sangue. Ele consegue unir todas as histórias e dar um relato concreto pra gente. Bom, vocês estão gostando da série? Eu tô achando incrível. Eu só queria que o cogumelo tivesse lá, porque aí ia ser, mano, ia agregar pra caramba. Eu tô curtindo muito, que eu tô vendo as coisas estão desenrolando. Claro que tem uma criticazinha aqui e ali e tal, mas nenhuma série é perfeita. Toda série tem uma crítica. Então é isso. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de dar um like aqui se vocês já deram. Muito obrigado, mas se você não deu ainda dá tempo, tá? Ó, vai lá antes que eu mande um Dracarys e aí, sei lá, talvez você queime antes de dar um like. Não dá um like, vai. Isso vai dar essa ajuda, assim eu não preciso apelar a um dragão, né? Enfim, aproveite e se inscreve no canal também, que vocês não sabem o quanto isso me ajuda. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui embaixo desse livro. Se vocês quiserem comprar, usa meu link que eu ganho uma parte. E vocês ajudam também o canal, comprar uma câmera nova, melhorar o áudio, enfim. Sendo assim, muito obrigado por terem ficado até aqui. Um grande beijo, valeu, falou!